Parte 2 do livro Aventuras no Profético. Subtítulo: Demonstrações relevantes do profético hoje. Fique na ponta dos pés enquanto lê os próximos capítulos, pois eles alargarão suas perspectivas sobre o profético. Em primeiro lugar, é um capítulo sobre o aventureiro fundador de um ministério chamado Extreme Prophetic, que expandirá sua perspectiva sobre como os dons proféticos trazem a justiça do reino a algumas das situações mais desesperadoras no mundo. O capítulo seguinte ampliará seus horizontes além da esfera da glória de Deus, enquanto você é direcionado para além de um mundo natural familiar, para ver como pode conectar seu espírito com o espírito dele, para discernir e liberar um fluir sobrenatural de revelação profética do reino celestial. Depois, encontrará um capítulo escrito por Michal Engel, que se graduou ao reino celestial, mas que, quando ainda estava conosco, abriu muitas portas na aventura da intercessão profética. Somos os conectores entre a esfera da terra e a esfera do reino de Deus. E seu capítulo nos mostra que podemos aprender com o Espírito Santo a usar as chaves proféticas que ele nos deu. Capítulo 5. Subtítulo: O Profético e a Justiça, por Patricia King. Quando ainda era uma crente nova, uma mulher em nossa igreja no Canadá profetizou sobre mim. Enquanto as palavras fluíam da sua boca, me lembro como senti minha alma inundada com o amor intangível de Jesus. Estava fortemente consciente da sua presença. Era como se o próprio Jesus estivesse falando comigo, e não ela. As palavras que ele falou eram profundamente afirmadoras e encorajadoras, e incendiaram uma intensa, ardente, apaixonante resposta dentro de mim. Nunca antes tinha experimentado uma resposta assim de ninguém e de qualquer outra coisa. De modo glorioso, aquela palavra profética revelou o coração do Senhor a mim. Imediatamente me conduziu a um relacionamento mais profundo com Ele. Senti-me tão segura em seu amor que, como resultado, queria conhecê-lo mais. Busquei-o a ponto de me tornar completamente absorvida em perseverar buscando-o. Uma prova do seu profundo e poderoso amor pode viciar. Tornei-me uma verdadeira viciada no amor de Jesus. Após essa experiência, recebi muitas outras palavras proféticas de várias pessoas em nossa igreja. Cada palavra profética tinha o mesmo efeito sobre mim. Muitas delas expressavam seu amor de maneiras ternas. Cada palavra me edificava, exortava e consolava, e sempre me fazia faminta por mais dele. No princípio, não tinha a mínima ideia de que o dom profético estava disponível a cada crente. Depois de algum tempo, contudo, uma das mulheres profeticamente fluentes em nossa igreja me convidou para participar de uma escola de treinamento liderada por sua mentora, Mary Gold. Eu estava mais do que empolgada e aceitei com ansiedade o convite. Na escola de treinamento de 10 dias, aprendi sobre os dons do Espírito e aprendi como profetizar. Isso mesmo, aprendi a ouvir a voz de Deus e proclamar o que ele revelou. O treinamento foi a base e produziu um poderoso impacto em mim, principalmente porque a maneira como aprendemos a ativar o dom foi profetizando um sobre o outro. Achei muito interessante esperar no Senhor, receber uma palavra pela fé e depois entregá-la. Queria ver outros encorajados como eu estava. As classes eram divertidas e o Espírito Santo sempre nos abençoava com a sua presença e poder. Nossa mentora Mary, que desde então partiu para estar com o Senhor, sempre nos encorajava para virmos orados e prontos para receber uma palavra de bênção profética para outras pessoas. Ela dizia:
Aproveite cada oportunidade para profetizar. Então, foi isso que fiz. Após a escola de treinamento, passava pelo menos 1 hora por dia, o que normalmente se tornou 3 ou 4 horas, orando em línguas. Então, passava tempo extra em oração antes de participar de um estudo bíblico, encontro de oração ou culto na igreja. Aprendi a convidar o Espírito Santo para me usar como instrumento do seu amor, como sua voz. Quando havia oportunidade nos encontros, trazia palavras de revelação inspiradas. Toda a oportunidade que tinha, profetizava. Ninguém saía de nossa casa sem uma bênção profética. Gostava muito de esperar no Senhor por suas palavras para as pessoas e vê-las sendo tocadas. Subtítulo: Amor Eterno. Em um domingo pela manhã, antes do início do nosso culto na igreja, um amigo meu me encontrou no hall da entrada e me disse: Ei, Patrícia, sei o que você vai profetizar nesta manhã. Fiquei tanto chocada quanto admirada de quão profético ele deveria ser, para de fato saber de antemão que palavra do Senhor eu traria. Eu disse: Você está brincando. O que vou profetizar? Eu mesma não sabia ainda. Com confiança ele respondeu: Você vai dizer algo como: Deus te ama com amor eterno. De novo eu estava admirada. Perguntei como ele sabia, pensando que talvez o Senhor tivesse revelado isso para ele em sonho ou através de uma voz audível. Ele me deu uma risada e explicou: Não preciso ser profético para saber isso. Sei porque todos os domingos nos últimos 9 meses você disse quase a mesma palavra profética. É sempre sobre como Deus nos ama com amor leal e eterno. Não fazia a mínima ideia de que estava trazendo a mesma palavra todos os domingos. Para mim, era sempre nova. Continuava a me preparar para os domingos pela manhã, estando orada, e tentava permanecer atenta para ouvir o que o Espírito estava dizendo, para que pudesse encorajar o corpo de Cristo. Meu exército do dom profético era simples e era válido, apesar da repetição. Desde então, percebi que a palavra profética que entreguei por tantos meses, Deus te ama com amor eterno, é provavelmente a palavra mais profunda e poderosa que possivelmente pode vir do coração de Deus. Esta palavra é para todas as pessoas e para todos os tempos. Com o passar do tempo, comecei a receber uma variedade de palavras específicas, mas devo admitir que a mensagem central, que continuo até hoje a transmitir para o Senhor, permanece a mesma palavra sobre o amor de Deus. Ensino em um curso de treinamento chamado Prophetic Bootcamp, e parte do treinamento é ativação. Com frequência, os estudantes se sentem muito nervosos porque têm medo de que não receberão uma palavra de Deus quando deveriam. A fim de lhes dar algum suporte, lhes digo: se achar que o seu medo te faz paralisar emocionalmente e sentir que a mente está vazia, aqui está uma palavra profética que sempre pode usar. Em tempos difíceis, é uma palavra poderosa. É destinada a todas as pessoas em todos os tempos. A palavra é: Deus te ama com amor eterno e Ele realmente te ama. Depois disso, a maioria dos estudantes pode relaxar o bastante para ouvir Deus de forma clara por si mesmos. Nossas aulas de ativação de evangelismo profético vão direto às ruas. Muitas vezes, eles retornaram das ruas regozijando-se porque tinham usado esta palavra para um bom efeito. Quando deu um branco em meio a um encontro de testemunho, eles simplesmente disseram: Deus te ama com amor eterno. Ele realmente te ama. Eles testificam. Funciona. A pessoa foi tocada tão profundamente que até chorou quando eu disse que Deus a ama com amor eterno. Subtítulo: Deus ama e Deus odeia. É muito importante para nós entendermos o amor de Deus. Simplesmente porque Ele é amor.
Ele te ama e ele me ama. Ele ama todas as pessoas o tempo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele não nos ama somente quando somos filhos bem comportados, obedientes e submissos, embora ele realmente gosta quando somos assim. Ele nos ama quando nos rebelamos contra ele. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Esteja seguro, Deus te ama e ele nunca irá retirar seu amor. Jesus provou isso passando toda a prova de amor durante seu ministério terreno. Enfrentou rebelião das pessoas, desobediência, traição, negação, abandono e crueldade. Ele entregou sua vida por nós. Ele morreu na cruz por nós, para que pudéssemos ter sua justiça. Ainda éramos seus inimigos quando ele fez isso. Este amor de Deus é maravilhoso e quase impossível de entender. Contudo, é real e verdadeiro. Jesus se fez pecado para que fôssemos feitos sua justiça. Veja 2 Coríntios 5:21. Ele se fez pobre para que fôssemos feitos ricos. 2 Coríntios 8:9. Nada que façamos pode fazê-lo retirar seu amor de nós. Seu amor é perfeito e seu amor é eterno. A palavra profética de Deus para nós sempre refletirá seu amor à humanidade. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Veja Apocalipse 19:10. A profecia do Novo Testamento representa o cerne do amor de Deus a nós e é consumada na obra concluída de Cristo na cruz. As Escrituras nos ensinam de forma clara como é o amor e como ele age. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Claramente, Deus, que é amor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ao mesmo tempo, e isso é igualmente importante, Deus odeia o pecado com ódio perfeito. Deus, na verdade, demonstra ira contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Veja Romanos 1:18. O pecado se coloca contra o amor de Deus. Portanto, ele se opõe a ele totalmente. Deixe-me te explicar com este exemplo. Digamos que um estuprador tenha como alvo uma comunidade e já tenha violentado sexualmente 3 jovens com violência. Se você realmente ama, odiará o pecado de estupro e irá querer que o estuprador seja pego, preso e punido para que a comunidade esteja livre de mais ataques. Você também vai querer que o estuprador esteja sob proteção para não cometer mais ofensas. Isto é justiça em ação. E ação sábia produzirá alinhamento divino com o prumo do amor de Deus. O coração de amor não tem espaço para afeição ou até mesmo tolerância pelo ato de estupro. O coração de amor odeia estupro porque causa danos às pessoas. Da mesma maneira, todo pecado causa danos às pessoas. É por isso que Deus o odeia tanto. As Escrituras dizem que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Veja João 8:44 e 14:6. O amor sempre se regozija quando a verdade triunfa. Profecia inspirada pelo Espírito sempre representa a verdade. Portanto, profecia é a voz de amor de Deus e a voz da verdade de Deus. Deus é o amante supremo e a igreja é sua noiva. Sua noiva ouve sua voz. Ela declara suas palavras aos perdidos quando ele lhes diz para fazê-lo, a fim de libertá-los das trevas.
Libertos das amarras das trevas, eles podem ser acrescidos à sua igreja, onde também ouvem sua voz, aumentando a beleza da noiva aos olhos do Senhor e noivo Jesus. Nestes dias, creio que a noiva de Cristo começou a preparar um vestido de noiva para si mesma, que é tão imaculadamente puro, com atos de justiça, que pode refletir o amor do noivo. Impelida por uma maior revelação de amor do seu coração, a noiva de Cristo começará a agir e se parecer mais com ele. E este amor a conduzirá a situações de trevas que antes seriam imagináveis para ela. Seus atos de justiça proféticos trarão a luz ofuscante de glória aos corações de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de vislumbrá-los antes, carregando o amor abundante de Deus a lugares de destituição. Com o aumento dos seus atos de justiça, sua noiva começará a participar do amor do noivo, de tal maneira que dará sua vida como ele deu na cruz. Quando ele andou sobre a terra, disse: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, do 13 ao 14. Somos seus amigos quando ouvimos a sua voz e obedecemos. Subtítulo: Retidão, Justiça e o Profético. A voz profética de Deus é sempre justa. Isso quer dizer que sua voz é toda correta. É correta para que pessoas sejam curadas e libertas. É correta para que cada pessoa que Deus criou tenha comida o suficiente e provisão a cada dia para viver confortavelmente. É correta para que as crianças sejam colocadas na cama à noite. É correta para que todas as pessoas estejam seguras. É correta para que todos sejam saudáveis, fortes e alegres. É correta para que cada pessoa seja moralmente pura. Viver na atmosfera correta é como viver na atmosfera do céu. No céu, retidão e justiça são a base do seu trono. Vejam Salmo 89, 14. Quando a retidão é desafiada, atacada e ameaçada, então precisamos da justiça para restaurar a retidão. Do que consiste a justiça? O dicionário Merriam-Webster define a justiça como 1a. A manutenção ou administração do que é justo, principalmente por ajustamento imparcial de reivindicações conflitantes ou a designação de recompensas ou punições merecidas. 1b. Julgamento. 1c. A administração da lei. Principalmente, o estabelecimento ou determinação de direitos segundo as regras de lei ou equidade. 2a. A qualidade de ser justo, imparcial ou reto. 2b. 1. O princípio ou ideal de lidar justo ou ação correta. 2. Conformidade a este princípio ou ideal. Justiça. 3. A qualidade de ajustar-se à lei. 3. Conformidade com a verdade, fato ou razão. Correção. Em outras palavras, quando qualquer coisa está fora do alinhamento justo, a função da justiça é trazê-la de volta ao alinhamento justo. Sem justiça, a injustiça correrá solta e destruirá pessoas inocentes. A voz profética de Deus é tanto reta como justa, e isto se soletra AMOR. Deus é justo e Ele quer que persigamos a justiça todos os dias.